encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Voltar a ter intimidade. Da tua glória, e eu quero estar com vestimentas de glória, para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Graça e paz, shalom, 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 boa noite para você que já está conosco, boa noite para você que está na nossa companhia, e eu creio que a presença do Senhor está lhe invadindo, está lhe alcançando nesta noite. Que o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, o Criador dos céus e da terra, possa estar nos abençoando, nos edificando e trazendo através da sua presença um decreto de vitória para as nossas vidas na noite de hoje. Meu querido, minha querida, eu queria lhe dizer que hoje é dia de Shabat, Shabat Shalom, o Senhor é contigo. E olha que privilégio, né? A gente mais uma sexta-feira está aqui para poder dizer Shabat Shalom. Olhe só, às vezes nós não conseguimos enxergar as bênçãos que o Senhor tem nas nossas vidas e nós não vemos Deus agir nos pequenos detalhes. Mais uma semana se passou, mais uma semana está se encerrando e nós podemos dizer: obrigado, meu Deus, pela vida, obrigado, meu Deus, pelo fôlego de existência que o Senhor nos dá. Que nós possamos, a cada dia, estarmos buscando a Deus, vivendo na sua presença, reconhecendo que Ele continua no controle de todas as coisas, seja na minha vida, seja na sua vida, seja nas nossas vidas. Meu querido, minha querida, Deus não nos desamparou e jamais irá nos desamparar. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos trouxe a libertação através da cruz do Calvário, seja com todos nós, hoje e para sempre. E olhe só, Shabat é dia de nós agradecermos a Deus. Shabat é dia de nós estarmos na presença do Senhor e sabermos que o Senhor tem propósito nas nossas vidas. Shabat Shalom. Que você tenha um sábado de paz, um dia na presença do Senhor, escolhido por Deus para que nós possamos reverenciá-lo, adorá-lo e enaltecê-lo através de reconhecimento de tudo aquilo que Ele fez e Ele faz pelos homens. Assim é por mim, assim é por você, assim é por todos nós. Nós somos chamados a reconhecermos que temos Deus nas nossas vidas e que Ele age através dos seus decretos, das suas promessas nas nossas vidas. E hoje é dia de nós reconhecermos que temos sido abençoados por tudo isso e que nós possamos verdadeiramente reconhecer que sexta-feira é um dia de refletirmos, de adorarmos e de meditarmos.
eu te convido a adotar a sexta-feira como um dia de consagração ao Senhor, num Shabat, num tempo em que nós enaltecemos o nome do Senhor. Amém? Deixa eu ver quem já está conosco, dar as boas-vindas aqui. Pastora Fran, Pastor Marcel, sejam bem-vindos. Meus pais estão conosco. Deus os abençoe, pai, mãe, a sua bênção sobre a minha vida. Que vocês continuem sendo esse pilar, esse esteio sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, uma referência para os meus filhos. Amém? Ana Caroline, Deus lhe abençoe. Angélica, Deus abençoe você, as meninas, o Renato. Este lar seja abençoado grandemente. Odair, Deus lhe abençoe. Pedro, meu fiel ouvinte, lá de Pitangueiras, que Deus lhe abençoe, Pedro, que hoje Deus possa também falar ao seu coração. Minha querida Beth Monson, né, Beth, Deus te abençoe, Deus proteja seu lar, sua casa. Meu querido discípulo Roberto Carlos, né, Roberto, Deus lhe abençoe seu lar, sua casa. Creia que Deus tem propósito para todas as coisas. Irmã Terezinha, Deus abençoe você, Walter, a Luana, Deus esteja convosco, Deus seja convosco, Deus permaneça presente na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu vou iniciar a nossa reflexão de hoje, o nosso devocional. Ontem nós estávamos falando sobre vencendo as tentações deste mundo, vencendo as tentações que Satanás usa contra as nossas vidas para podermos ter um destino de vitória. Amém? E hoje nós vamos continuar nesse tema e vamos mergulhar neste assunto. E eu ligo, Aninha também, Aninha, Deus lhe abençoe, querida. Me desculpe, não vi a sua entrada na sala, né? Deixa eu contar algo para vocês. Às vezes as pessoas entram pela sala de vídeo que eu compartilho na minha timeline e comentam algumas coisas lá. E eu não consigo ver os comentários de lá, porque eu fico acompanhando aqui a live ao vivo pelo meu monitor. Então, peço desculpas se às vezes eu não comento algo, não me refiro a um pedido de oração, não oro por algo. Então, se você precisa de algo mais específico, entre na live pela fanpage da igreja. Amém? Que Deus os abençoe. E eu estava dizendo a vocês, nós estamos refletindo sobre como vencermos as tentações. Olha só, Ismê, Paulo, Laura, Deus esteja convosco, os abençoe. A Ismê já levantou a mãozinha lá, eu também. Deus abençoe você, seu lar, sua família, seu destino profético, Ismê, está guardado e amparado pela palavra. Deus seja convosco. Se mais alguém não foi citado e está presente, por favor, se manifeste. Eu também vi aqui que entrou agora há pouco conosco a pastora Vera Lúcia Pérez, uma mulher de Deus. Foi a minha primeira pastora que pôde me orientar, me educar e me forjar. Deus abençoe, pastora Vera, o seu ministério. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e as suas gerações, pastora. O Senhor é contigo e jamais lhe decepcionará. Eu creio nisso e tenho certeza que a senhora também crê. Beijão, pastora. Voltando ao nosso tema, amém? Vencendo as tentações. E eu queria refletir com vocês algo sobre que existe uma diferença entre provação e tentação. Provação é um tipo, tentação é outro tipo de atitudes nas nossas vidas. Olha só, como que nós conseguimos compreender isso? Jesus foi levado ao deserto num motivo de provação. As provações nas nossas vidas são movidas pelas mãos de Deus.
Deus nos leva a passar por provas, por provações, por desafios. E essas provas, provações e desafios, elas têm objetivos, que na maioria das vezes é tratar a nossa existência, tratar o nosso caráter e também nos capacitar através daquele ensino decorrente das provas que nós passamos. As provas falam que Deus nos leva a uma faculdade da vida para podermos aprender, para podermos sermos forjados, para podermos sermos trabalhados nos nossos desejos, nas nossas vontades, no nosso nível de conhecimento e até mesmo no nosso nível de intimidade que nós temos com Deus. Afinal de contas, é quando nós estamos passando por provações que nós nos aproximamos mais da presença de Deus. É o tempo que nós mais buscamos a Deus, é o tempo que nós mais buscamos a intimidade com o Senhor nas nossas vidas. E tentação? Olha só, Deus leva Jesus para o deserto. 40 dias sendo provado no deserto, nos seus sentimentos, nas suas emoções, no seu tratamento. Termina a provação que Deus colocou ele, se apresenta diante dele, Satanás, para que ele seja tentado pelo diabo. A tentação não vem de Deus, a tentação vem do diabo. E existe uma diferença muito grande, muito significativa entre o que Deus faz nas nossas vidas e o que o diabo quer fazer nas nossas vidas. Provações não são decretos de derrota, pelo contrário, são decretos que nós seremos tratados para sermos aprovados e capacitados. Porém, tentações que vêm do inimigo são as tentações que nos levam ao retrocesso, que nos levam a perdermos a participação da bênção que nós temos de Deus nas nossas vidas. E nós precisamos compreender que muitas vezes durante os nossos processos de provações, nós desistimos da caminhada e cedemos às tentações do diabo nas nossas vidas. A provação são desafios. A provação são adversidades que se levantam, mas que não comprometem o nosso caráter. Tentações são coisas que nós concomitantemente celebramos nos nossos corações, nas nossas emoções, trazemos à nossa mente e que estas tentações nos levam à perdição. Nos leva a descumprirmos os mandamentos do Senhor, tirarmos Jesus do centro das nossas vidas e colocarmos outras coisas para tomar o seu lugar. Nós precisamos ter cuidado com as tentações nas nossas vidas e permanecermos firmes, fortes, perseverantes, focados em um propósito que nos leva a vivermos na presença de Deus. Olha só, nós sabemos que as tentações existem, nós sabemos que as tentações são manjares que o inimigo coloca diante de nós e nos oferece para que nós possamos saboreá-los. E Deus nos dá o livre-arbítrio para dizermos sim ou dizermos não para aquela tentação. E é isso que nós precisamos ter nas nossas mentes, para podermos mantermos o nosso firme propósito de que nós temos que vencer as tentações nas nossas vidas. Você não foi chamado para ser derrotado para as tentações, você foi chamado para viver o firme propósito da graça de Deus na sua vida. E a graça de Deus na sua vida te diz que as tentações não terão influência mais no teu comportamento, porque as tentações era algo que lhe prendiam ao velho homem, à velha criatura, a um tempo passado onde você não tinha Deus nem Jesus na sua vida. E que agora, pelo mover de Deus na sua vida, as tentações não têm mais poder, porque você não olha mais para o seu passado, mas você olha para o seu futuro,
para o destino de vida abundante, para o destino, para o decreto de vitória que Deus estabeleceu para as nossas vidas, que é um destino de vivermos a eternidade na presença do Senhor. Vivermos na terra que mana leite e mel. E para isso nós precisamos compreender que o nosso livre-arbítrio vai nos levar a caminharmos pelo caminho estreito, cuja porta é estreita, mas que nos conduz à salvação, ou que nós vamos caminhar pelo caminho largo, onde a porta é larga, onde o pecado é abundante, as transgressões e a iniquidade imperam, mas que nos levam à perdição eterna. Qual a nossa escolha? O livre-arbítrio é nosso, a decisão é nossa. E nós precisamos saber que cada decisão que nós tomamos é uma semente que nós lançamos. Uma semente que vai gerar uma colheita. Deus nos livra dos pecados, Deus nos perdoa os nossos pecados, Deus perdoa as nossas transgressões, mas não nos livra das consequências da semeadura que nós temos feito. Se nós temos semeado coisas boas, nós temos criado um jardim para uma colheita abundante de coisas boas. Se nós temos semeados coisas ruins, sementes malignas, sementes ruins, a nossa colheita também será na mesma proporção de coisas ruins. O que é que nós estamos decidindo plantar? Qual é a decisão que nós temos pautado as nossas vidas? Nós precisamos estar prontos para tomar as decisões corretas, para tomar as escolhas assertivas e para vivermos uma vida na presença do Senhor. Amém? Ontem nós começamos a refletir sobre o texto que nos fala em 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 12 ao verso 13, que diz assim: aquele, pois, que pensa estar de pé, que veja para que não caia, pois vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das forças que vocês possuem. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele proverá o livramento, de sorte que possais suportar. Olha só. Nenhum de nós pode dizer, eu não peco. Nenhum de nós pode dizer que não vai mais pecar. Porque a palavra de Deus diz, todo aquele que estiver de pé, cuide para que não caia. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, seja vigilante, seja firme, seja atento e cuidado com a prerrogativa de soberba no teu coração, achando que Satanás não tem influência sobre a sua vida, porque a soberba precede a queda. Quando nós nos tornamos extremamente confiantes em algo, é aí que o acidente acontece, é aí que as coisas erradas acontecem nas nossas vidas. Acidente de trabalho, quando nós estudamos o que é um acidente de trabalho, quando nós conseguimos perceber qual é o maior risco para quando o acidente de trabalho acontece, nós percebemos que os acidentes de trabalho acontecem quando a pessoa se sente extremamente segura naquilo que ela está fazendo. Então, muitos cristãos se sentem seguros em algo que estão fazendo e se esquecem de vigiar, de terem prudência, de estarem atentos e de cumprir princípios na sua vida. Por isso, caem. Por isso se tornam vítimas das tentações, por isso se tornam vítimas do erro, do pecado e das transgressões, porque começam a brincar com aquilo que não deveriam brincar. Começam a achar normal as coisas que não deveria achar normal, começa a ter comportamentos e hábitos que lhe levam a estar flertando com o pecado.
a estar desenvolvendo no seu coração algo que lhe estimule ao erro e às transgressões e às iniquidades. Vocês me compreendem isso? Nós não estamos numa guerra, nós não estamos lutando com um inimigo despreparado. Pelo contrário, o nosso adversário é um adversário muito preparado e ele sabe onde ele pode nos pegar. Um dia, Jesus chegou para Pedro e disse assim: Pedro, segue-me e eu te farei pescador de homens. Jesus compara o homem, compara a mulher a peixes que seriam pescados. Peixes são de diversas espécies, de diversos tipos, e para cada espécie, para cada tipo, existe um tipo específico de isca. Assim somos eu e somos você. E Satanás conhece a mim e conhece a você. E ele sabe qual é a isca, qual é a tentação que tem maior poder e influência nas nossas vidas. Para uns é dinheiro, para outros é a sexualidade, para outros é a mentira, para outros é o engano, para outros é o poder, para outros é a lascívia e tantos outros pecados que nos chamam a atenção, porque nós somos comparados a peixes e cada um de nós tem a isca que nos atrai. Mas eu queria dizer para você, não se assuste com isso, nem tenha tormento por isso. Porque quando nós mergulhamos na presença de Deus, Ele diz assim: não é lhe apresentada tentação alguma que você não consiga estar pronto para suportar. Amém? Aí ontem nós começamos a refletir sobre isso. E eu queria só passar os tópicos que nós vimos ontem. Ontem nós vimos sobre a vigilância e a oração, que nós não podemos estar dormindo neste mundo. Jesus, quando estava em Getsemane, ele fala para os discípulos: orai e vigiai. Estejam atentos para que não caiam em tentação, porque o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Primeiro passo é nós estarmos em vigilância, não estarmos cochilando, não estarmos dormindo, mas estarmos prontos e preparados para ver, ouvir e sentir a movimentação do inimigo contra as nossas vidas. O segundo ponto é oração. Como tem sido a sua vida de oração? Muitas vezes nós queremos ter a intimidade de Deus, mas não queremos buscar a Deus através da intimidade da oração. Amém? No segundo ponto, ontem, nós também aprendemos que nós devemos nos sujeitar, nos entregarmos a Deus, resistirmos ao diabo para que ele possa fugir de nós. Quando nós falamos na sujeição, quando nós falamos na entrega, nós estamos falando de nos rendermos por completo ao Senhor, porque nós temos que estar conectados com Ele, e não conectados com as coisas deste mundo, com os propósitos naturais, com os propósitos humanos, nem com os propósitos emocionais que nós temos, mas nós temos que entregar a Deus todo o nosso ser, para que entregue todo o nosso ser ao Senhor, nós possamos ser abençoados pelo poder que emana dele, para que nós não tenhamos mais vínculos, nem estejamos conectados com as coisas deste mundo, nem o dinheiro, nem as drogas, nem as tentações, nem a prostituição, nem a internet, nem as conversas tortas, nenhuma das obras da carne pode nos assolar, e que nós sejamos prontos para viver a conexão verdadeira com Deus. Amém? Um terceiro tópico, nós falamos sobre evitar a aparência do mal. Evitar a aparência do mal, meu amado, é aquele homem, aquela mulher que começa a brincar com a serpente e achando que a serpente não vai lhe fazer mal.
Brincar com o pecado, com o erro, com a transgressão e achando que tem domínio sobre a situação. Não temos, porque a carne é tendenciosa ao erro e ao pecado. Então existem lugares que nós não podemos estar, existem amigos que nós não podemos ter, existem conversas que nós não podemos participar. Salmo 1, verso 1. Tem que ser uma verdade nas nossas vidas para que nós possamos estar vencendo as tentações deste mundo. Porque quando nós fizermos a renúncia das coisas que nós temos como vínculo com as coisas do passado que nos levam ao pecar, nós estaremos nos tornando fortes para mudarmos os nossos hábitos, os nossos comportamentos e as nossas atitudes. E se você toma posse de tudo isso, agora nós vamos mergulhar no devocional de hoje, com os tópicos complementares aos que nós falamos ontem. Hebreus, capítulo 2, verso 18, diz assim: pois naquilo que Jesus mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém? Eu quero dizer para você, Jesus viveu 33 anos neste mundo e Ele estabeleceu para cada um de nós um modelo. Jesus foi homem de dores, homem que foi tentado na sua carne, homem que fez as suas renúncias, homem que foi provado diante do mundo, provado diante das tentações e provado diante de Satanás. E eu lhe pergunto, você é discípulo de quem? Eu sou discípulo de Jesus. Se nós somos discípulos de Jesus, nós somos discipulados pela palavra que vem de Jesus nas nossas vidas. Se nós somos discipulados por Jesus, nós temos um modelo aprovado que é Jesus nas nossas vidas. E eu preciso lhe dizer, Jesus venceu o mundo. Jesus venceu as tentações. Jesus venceu as adversidades deste mundo para que nós pudéssemos ter nele o modelo de vitória, o modelo de conquista. Jesus passou pela sua vida terrena, ele teve família, ele teve brigas familiares, ele deve ter tido os seus dissabores familiares, ele deve ter se sentido entristecido, angustiado, quando ele foi rejeitado pelos seus parentes, pelos seus amigos. Ele chorou a ver um amigo que morreu, ele teve o contato com a mulher samaritana, ele teve o contato com a mulher adúltera, ele teve o contato com tantas coisas erradas, mas não se contaminou por nenhuma delas. Ele teve contato com os fariseus, ele teve contato com os cobradores de impostos, ele entrou na casa dos escarnecedores, mas ele foi modelo para influenciar todos eles, e ele não foi influenciado por nenhum deles. O pecado não pode nos influenciar. Nós precisamos influenciar os pecadores, para que os pecadores se convertam, para que os pecadores se arrependam, para que os pecadores olhem em nós um modelo aprovado e digam, eu quero isto, eu quero ser dessa forma. E nós precisamos compreender que existe um modelo que nos respalda, um modelo que nos fortalece, um modelo que nos dá a referência, que traz para cada um de nós um destino de vitória, um destino de conquista. Ah, mas esse mundo é tenebroso, esse mundo jaz no maligno, é que o Senhor não sabe o que eu sofro. Meu querido, você que não sabe o que Jesus passou, você que não imagina quais foram as tentações de Jesus, e ele pôde dizer não a todas elas. Compete a mim, compete a você vivermos esse propósito genuíno de dizermos não, não, não e não.
É o livre-arbítrio, é a decisão que nós podemos ter, é a decisão que nós devemos ter. Quando algo for tentador na sua vida, saiba compreender que a palavra que você tem que aprender a dizer é não. E existem muitas pessoas que não sabem compreender o poder do não nas suas vidas. Não é não. Não não significa talvez. Não significa renúncia, significa abandono, significa deixar para trás, significa que eu não quero ter aquele comportamento, que eu não quero ser daquela forma, que aquilo não serve para a minha vida. Não é não. Se não serve, por que é que nós buscamos? Se não serve, por que é que nós nos envolvemos? Nós precisamos renunciar. A palavra de Deus fala que o pecador é como a porca que volta ao lamaçal, é como o cachorro que volta ao vômito. Talvez essa palavra pode parecer dura, possa parecer muito severa, mas eu queria que você pudesse compreender como isso significa. Se o pecado é comparado ao vômito, significa que quem vomitou aquilo é porque aquilo lhe fez mal, lhe trouxe consequências ruins, lhe trouxe algo ruim e ele expeliu aquilo da sua vida. Por que você quer voltar a ter os erros do seu passado? Por que nós precisamos estar recorrendo àquilo que nos fez mal? Por que nós precisamos estar sofrendo com algo que nós sabemos que nos faz mal? Com algo que nós sabemos que nos proporciona coisas ruins, que nos traz um destino ruim? Eu lhe pergunto, nós somos inteligentes quando tomamos decisões que nos levam a destinos traumáticos, a destinos ruins? Eu acredito que todos nós sabemos responder que não. Nós não somos inteligentes quando tomamos decisões que nos levam a caminhos ruins. Talvez um dia nós possamos ter tomado uma decisão, porém nós precisamos aprender com os erros dessas nossas decisões. E se você compreendeu que a decisão que você tomou um dia é equivocada, hoje o Senhor está te chamando. Abandone o seu erro, abandone o seu equívoco, lute para que você possa vencer as tuas tentações, para que você não seja conduzido ao erro e ao pecado novamente. Mas pastor, isso dói. Sim, é para doer mesmo. Jesus fala que nós temos que negar-se a nós mesmos para poder tomar a cruz dele nas nossas vidas, para que nós possamos ter vida, para que nós possamos segui-lo, para que nós possamos compreender que foi através daquela cruz que nós somos libertos. Você é liberto de quê? E quando? Nós somos libertos quando tomamos a decisão de querermos viver a liberdade. Porque tem muitas pessoas que falam assim, eu quero ser livre, mas não tiram as suas amarras, não tiram as suas algemas e continuam escravizados no seu comportamento equivocado. Eu quero lhe dizer, hoje é um tempo para você tomar uma decisão na sua vida e abandonar tudo aquilo que você tem feito de errado, tudo aquilo que possa ser acusação para você, tudo aquilo que possa estar te levando a um caminho torto, a um caminho errado. Hoje é dia de você dizer, eu quero vencer as tentações na minha vida e eu terei um novo destino, um destino de vitória, um destino de conquista celebrada pela promessa de Deus na minha vida. Você está sendo chamado a viver um nível de santificação, de santidade.
a viver o sobrenatural na sua vida e crer que uma pessoa, para poder ser livre, ela precisa tomar o decreto de liberdade na sua vida e não pode mais ter vínculos com o pecado e com o erro. E as tentações têm que receber o não das nossas bocas. E sabe por quê? Olha o que diz em Romanos capítulo 8, verso 37. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Sabe como que nós conseguimos vencer as tentações? Através do amor de Deus nas nossas vidas. Através de sabermos que nós temos o Espírito Santo, que é o Consolador, que é aquele que está conosco até o fim dos séculos, para que nós possamos ser consolados por Ele, para que nos momentos de aflição, de angústia, onde a tentação pode nos flechar, nós tenhamos a quem recorrer, porque Deus nos amou primeiro, porque Deus nos ama. E Deus diz ainda em Romanos capítulo 8, nada nem ninguém poderá nos separar do seu amor, nem altura, nem profundidade, nem potestade, nem principado, nem a morte poderá nos separar do amor de Deus. Sabe a única coisa que pode nos separar do amor de Deus? O nosso livre arbítrio, que tomamos a decisão de não estar na presença de Deus. É a única coisa que pode nos separar, é a única coisa que pode nos impedir de viver este maravilhoso amor de Deus, que nos declara que somos mais do que vencedores, que somos mais do que empoderados, mais do que aqueles que têm destinos. Nós temos um destino de vitória, de glória, de poder e de autoridade. Amém? Olha só, nós somos mais do que vencedores. Em primeira epístola de João, o discípulo do amor, diz assim, na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 1, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo. No verso 9 do capítulo 1, ele também diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Eu quero dizer para você hoje, Deus não tem nem para mim, nem para você, um propósito, nem um decreto para que nós nos percamos. Mas Deus tem para mim e para você um decreto de que quando nós estejamos convictos do nosso arrependimento, para podermos gerar mudança nas nossas vidas, Ele estabelece um tempo novo de restauração, de cura, de transformação, tempo em que a influência do mal nas nossas vidas não terá mais poder nem autoridade, e nós seremos livres e libertos daquilo que nos escraviza. Deus tem poder para mudar os nossos destinos. Eu queria que hoje nós pudéssemos estabelecer 5 passos para estarmos firmes, vencendo o pecado, vencendo as tentações na minha vida, nas nossas vidas, perdão. Primeiro passo é, ore a Deus no momento exato em que a tentação aparece diante de você. Se exponha, abra o jogo a Ele, peça auxílio a Deus, para que Ele possa tirar do teu coração, do teu entendimento, da tua vontade, o desejo de pecar, o desejo de errar. E o Espírito Santo de Deus vai mover o sobrenatural na sua vida. Primeiro passo, ore a Deus
quando a tentação se apresentar diante de você. Segundo passo, não se alimente do desejo do pecado, não se alimente do desejo do engano, do erro, da transgressão. Trabalhe a sua mente, o seu entendimento, os seus olhos, os seus ouvidos, para que você não seja influenciado pelas coisas que te levam a pecar. Terceiro ponto, afaste-se do ambiente das tentações o mais rápido possível. Não frequente, não viva, não esteja presente nos ambientes que te levam ao erro, às transgressões, ao pecado. Cuidado para que você não seja influenciado pelo meio que você está. Quarto ponto, já que você se afastou da presença, já que você tem se entregue, permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida para te levar num sentido oposto ao da tentação, oposto ao que o inimigo quer para as nossas vidas, para que nós sejamos sujeitos ao pecado, à transgressão, à iniquidade, ao erro, e a sermos como o cachorro que volta ao vômito, como a porca que volta ao lamaçal. Caminhe para o outro lado, o lado da presença de Deus, o lado da intimidade com Deus, o lado de buscar a Deus, o lado de viver a sua intimidade com Deus, o lado de estar na presença de pessoas que lhe edificam com coisas positivas, com coisas do reino, com coisas que te levam a pensar naquilo que são as promessas de Deus para as nossas vidas. Esteja com o teu foco para o caminho certo, para o caminho que te leva à salvação, à santificação e ao destino de vitória que Deus tem para a sua vida. Quinto ponto, se você se sente culpado, se você se sente arrependido pelos teus erros e pelas tuas transgressões, é momento de você pedir perdão a Deus e assumir um compromisso diante do Senhor, diante do Espírito Santo, para que o teu comportamento possa ser mudado, para que o teu comportamento possa ser restaurado, para que os teus hábitos possam ser corrigidos e, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus possa transformar você numa nova criatura, não mais tendenciosa ao erro e ao pecado, mas inclinada para as verdades do reino de Deus. Amém? Olha só, Michel, depois eu publico aqui já os passos, quer ver? Eu terminei os 5 passos, deixa eu só publicar aqui, o pessoal está pedindo, né? É um passo do estudo nosso, eu já publico, todo mundo já fica aí com o estudo pronto. Se vocês quiserem algo, pode pedir, eu já vou fazer a nossa oração. Eu queria falar com a Cássia, eu vi que a Cássia entrou na nossa live. Cássia, como que você está no seu propósito? Como que você está vivendo o teu dia na presença do Senhor? Conta para mim aí, você ontem estava aflita, angustiada, né? Como que você está aí? Conta para nós. Acabei de publicar os passos aí, por favor, estão todos os passos. Quem quiser, fique à vontade. Quem de repente desejar os estudos, os devocionais que a gente tem feito, eu também tenho eles todos prontos, preparados. Eu passo o dia estudando, refletindo, meditando sobre isso. Eu escrevo esses devocionais. Se você quiser, me peça, me chama no particular, fala, eu gostei daquela mensagem, eu gostei daquele estudo. É um estudo do reino, é um estudo para nós, que se te edificou, é para nós todos, amém? E eu queria então reforçar, né, os 5 passos. Oração quando temos a tentação,
Nós não podemos nos alimentar na nossa mente dos desejos pecaminosos. Nós devemos nos afastar dos ambientes de tentação. Nós devemos estar inclinados às coisas do Espírito. E por último, se pecamos, temos que nos arrepender dos nossos pecados. Esses são passos para que nós possamos estabelecer a vitória nas nossas vidas, a vitória e o crescimento espiritual. Que Deus nos abençoe. E eu queria orar pela sua vida. Eu queria agora apresentar a nossa vida ao Senhor. E que Deus, o nosso Pai Celestial, o Criador, possa nos abençoar, nos fortalecer, para que nós possamos estar firmes, fortes e perseverantes, lutando contra as tentações que o inimigo tem colocado diante de nós, para podermos crescer, rompermos e vivermos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Amém? Eu creio nisso, eu profetizo isso sobre a sua vida, e todo aquele que toma a decisão de viver a plenitude de Deus se manifeste, seja abençoado e receba um decreto de vitória sobre a sua vida. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu apresento, Senhor, cada um de nós aqui que estamos neste propósito, Senhor, um propósito de entrega, de devocional, de estarmos na Tua presença todos os dias, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que nós, Senhor, possamos viver um nível de rompimento, Senhor. Um nível de tratamento, um nível de empoderamento, Senhor. Para que estejamos firmes, fortes e perseverantes nesta luta que não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada homem, cada mulher. Aceita, Senhor, o pedido de oração que é feito em nome de Jesus, o nosso advogado justo e fiel, Senhor. Pai, que nós sejamos purificados, tratados e transformados, que a nossa carne, Senhor, seja mortificada e que o nosso desejo, que é tendencioso à carne, seja tratado por Ti, Senhor, para podermos dizer não às tentações, resistirmos ao diabo, para que ele possa fugir de nós, da nossa presença. Senhor, nós nos rendemos a Ti e Te pedimos, ó Espírito Santo, toque nas nossas vidas para que sejamos, meu Deus, filhos aprovados, direito, meu Pai, concedido por Ti para vivermos o sobrenatural, para desfrutarmos das Tuas bênçãos e termos, meu Pai, o decreto de vitória. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser influenciadores deste mundo e não sermos influenciados, que nós possamos, meu Deus, viver o modelo do discipulador eterno que é Jesus nas nossas vidas, que venceu o mundo, que venceu as tentações e que se tornou, meu Pai, a nossa referência, o nosso referencial. Pai, em nome de Jesus, nós nos entregamos a Ti e Te pedimos, sê conosco e nos abençoe neste Shabat, neste dia, meu Pai, de paz que Te pedimos e Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Também, meu Pai, Te pedimos por aqueles que estão aflitos, temerosos com esta doença, com este Covid, Senhor, com esta pandemia. Pai, em nome de Jesus, traz à existência o renovo, a paz e a tranquilidade. Pai, que o Teu decreto de bênção e que o decreto profético de que nenhum mal alcançaria as nossas tendas se mantenha firme e consolidado. E eu libero, Senhor, a palavra de vida,
a palavra profética de que nenhum mal alcançará a tenda dos teus filhos e que nós teremos testemunhos disso, Senhor, que após esta epidemia, os teus filhos, nenhum deles serão alcançados, nenhum deles serão atingidos e os seus lares serão abençoados em nome de Jesus. Também te peço, Senhor, que a tua provisão e a tua prosperidade nos alcance, Senhor. Que o teu maná diário nos seja derramado. Que as nossas mãos, Senhor, sejam abençoadas. E que em tudo que trocarmos, Senhor, seja frutífero, próspero e abundante. Assim seja em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Eu queria saber, se alguém ouviu o testemunho aí da Cássia. Ontem ela me pediu oração, ela precisava de uma libertação, mas eu não vi o testemunho dela. Alguém viu? Sabe se ela se manifestou? E eu queria lhe dizer, nós estamos felizes por tudo que Deus tem feito, e ao mesmo tempo preocupados com as ações que os homens vêm tomado, porque os homens têm sido insensatos e não têm sido obedientes às autoridades. Amém? Tenha juízo. A epidemia ainda é uma realidade e nós viveremos ainda alguns dias para podermos vencer esta guerra. Mantenha-se firme, tenha precauções, cuidados, que vocês possam viver o sobrenatural. Michel, você estava com saudade de ouvir as lives e a gente tem um apreço e um amor muito grande por vocês. Que Deus abençoe sua vida, seu lar, seu ministério. Tremendo, tremendo, tremendo. Deus os abençoe. Amém? Eu queria dizer para vocês que essa semana foi uma semana de lutas, porém com vitórias. Todos nós temos lutas diárias, todos nós temos os nossos desafios diários, mas eu quero lhe dizer que é um grande testemunho nós podemos chegar ao final da semana e dizer: o Senhor me guardou, o Senhor me prosperou. E assim é sobre a sua vida, assim é sobre a sua casa, assim é sobre aqueles que temem a Deus. Não duvide, exercite a sua fé, tenha atitude, fé e ousadia, e você será um conquistador. Olhe para a cruz, olhe para o teu discipulador, olhe para o modelo de Jesus e receba o decreto do sobrenatural na sua vida. Amo você, amo sua vida, que Deus nos abençoe, que Deus prospere os nossos caminhos. Amém? Estou olhando para o relógio, foram 54 minutos, num propósito que a gente tem tentado fazer para fazermos os nossos devocionais mais curtos. Eu peço desculpas a vocês, mas às vezes a gente é tomado e a gente fala bastante. Que você possa estar sendo abençoado também. Amém? Amo você, amo sua vida. Nos vemos amanhã, às 19 horas, para o nosso devocional. Sábado, amanhã nós vamos entregar o Shabat a Deus e vamos orar e vamos pedir a bênção e a proteção do Senhor em mais uma noite de devocional de entrega. Sejam todos bem-vindos. Compartilhe esta live, compartilhe essa mensagem, abençoe a vida de alguém, abençoe, divulgue e faça com que este ministério também possa alcançar outras pessoas em nome de Jesus. Amém? Amo você, amo sua vida, graça e paz. Entrar
da tua glória. E eu quero estar com vestimentas de glória.